Era uma vez um comerciante. Sabe, um daqueles autênticos comerciantes? Então, ele tinha com a sua esposa uma mercearia. O maior prazer desse casal era juntar e contar notas e mais notas de dinheiro. E eles tinham tanto orgulho desse hábito que eles acabaram conhecidos como o casal mais sovina, avarento, pão duro e mão de vaca da região. Na mercearia vivia também um duende, que fazia serviços em troca de um pedaço de pão por dia. Certa vez, com a intenção de acumular mais riqueza, o dono da mercearia, que já era dono do prédio inteiro, resolveu alugar um quartinho que ficava no porão da mercearia para um jovem estudante. Quando o rapaz se mudou, ele passou o dia inteiro arrumando as suas coisas. Foi só no finalzinho da tarde que ele subiu até a mercearia e, com o pouco dinheiro que tinha, comprou um pedaço de pão e outro de queijo. Qual não foi a sua surpresa quando ele viu o merceeiro arrancando páginas de um livro para embrulhar as suas compras? Horrorizado, ele disse: "Meu senhor, o que está fazendo? Acaba de arrancar as páginas de um livro para embrulhar a mercadoria." O dono da mercearia não deu a mínima para a indignação do rapaz e disse: "Ora, meu jovem, isso é só um livro, um velho livro de poesias." O jovem então disse: "Meu senhor, se esse livro não lhe é útil, por favor, dê-o para mim, eu posso fazer um melhor uso." "De jeito nenhum. Esse livro tem muitas páginas, vou poder embrulhar muita mercadoria com ele ainda." Inconformado, o jovem acabou propondo um trato. Ele devolveria o pedaço de queijo que tinha acabado de comprar e levaria o livro no lugar. Combinado? Combinado. E lá se foi o jovem, descendo as escadas em direção ao porão, carregando numa das mãos o livro e na outra um pedaço de pão. O duende, que tinha ficado por ali, só na espreita, escondidinho, observando a cena, não entendeu muito bem o que tinha acontecido. Ele, que raramente tinha condições de comprar um pedaço de queijo, jamais o trocaria por um livro. Ainda mais um livro velho. Mas ainda assim, ele ficou encafifado com a atitude do rapaz. Então, quando anoiteceu, ele desceu as escadas em direção ao porão, pé ante pé, para tentar descobrir qual é que era daquele rapaz. Deu com os burros na água, ou melhor, com a cara na porta. Então decidiu espiar pelo buraco da fechadura e viu que lá no lado de dentro do pequeno quartinho estava rolando uma movimentação. O jovem mudava os poucos móveis que tinha de lugar, tirou o pó de uma poltrona velha e sentou-se nela com o livro entre as mãos. Lá do lado de fora, o duende mal pôde acreditar quando, no exato momento em que o rapaz começou a ler o livro, as maiores maravilhas do mundo surgiram diante dos seus olhos, preenchendo todo o quartinho. De onde estava, o duende podia ouvir os sons dos violinos, sentir o cheiro dos banquetes reais e, de vez em quando, até se assustar com o corre-corre dos animais na savana. Coisas que ele jamais havia visto ou sentido. E foi assim que, noite após noite, o duende descia as escadas em direção ao porão e, com os olhos colados no buraco da fechadura, esperava para ouvir toda a sabedoria e para ver as maravilhas que surgiriam diante dele no exato momento em que o rapaz começasse a ler. Numa manhã, o duende acordou assustado. Ele olhou em volta e viu que estava tudo pegando fogo. Entre as chamas, o dono da mercearia tentava resgatar suas notas de dinheiro, enquanto a sua esposa tentava juntar suas joias. Eles buscavam salvar aquilo que era importante para eles. E então o duende pensou: e eu? O que eu tenho de importante nessa vida? Foi então que ele se lembrou que o jovem estudante saía muito cedo. Então ele, num pinote, correu escada abaixo contra as chamas, encontrou o livro e, o mais rápido que pôde, subiu até o alto do telhado, onde as chamas não queimariam. Quando o jovem retornou, olhou para aquilo tudo e ficou desolado.
O lugar que ele tinha vivido por tão pouco tempo agora eram apenas cinzas. Ele até conseguiu achar um pedaço de papel aqui, outro papel queimado acolá, mas antes de se virar para ir embora, ele deu uma última olhada. E foi aí que ele avistou, lá no alto do telhado, e viu que tinha alguém. E distinguiu entre as mãos dessa pessoa de feições estranhas o seu livro de poesias. Puxa, você salvou o meu livro! E ficou esperando a devolução, que não veio. O duende lá de cima se agarrava no livro com os olhos arregalados. E então o jovem logo entendeu o que estava acontecendo e perguntou: "Você gosta desse livro? Quer ficar com ele?" O duende fez que sim com a cabeça e o jovem respondeu: "Então o livro é seu." Ele então foi se virando para ir embora, quando de repente ouviu vindo lá de cima um murmúrio. Era o duende, que dizia: "Sabe, eu sempre achei que o pão era a única coisa a me alimentar. Mas agora eu já não sei." E então o jovem pôde partir, levando consigo o brilho no olhar de alguém que pela primeira vez na vida se sentiu pleno, inteiro. Essa versão de O Duende da Mercearia, do Hans Christian Andersen, é da Ivani Magalhães, minha professora lá no curso da Hans, e quando ela contou essa história pra gente, eu pensei na hora, essa vai pro meu repertório. A versão original, que eu recomendo que vocês leiam, é um pouco mais extensa, tem outros personagens, os objetos ganham voz, isso é bastante interessante, e apresenta também um dilema muito pertinente, que é o seguinte: o duende precisa escolher entre o merceeiro e o livro. A história termina com o duende tendo que se dividir, e também com a seguinte frase: "E foi, ele, o duende, perfeitamente humano. Nós, os outros, também precisamos do merceeiro, por causa do pão." A gente que é artista conhece muito bem esse dilema, e nesses tempos tão duros em que eu pelo menos, me vejo obrigada a pensar como é que eu vou ter que fazer, né? Como é que eu vou precisar ser explorada para conseguir continuar comprando meu pão? Eu percebo que aqui no canal eu posso continuar escolhendo pela poesia, continuar vislumbrando um futuro onde talvez, quem sabe, a gente não precise se dividir e fazer escolhas tão difíceis o tempo todo. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com algum amigo, manda pelo WhatsApp, é de graça e você não tem ideia do quanto isso ajuda. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta.